Tadã! Olha o que eu trouxe hoje. Literatura infanto-juvenil. Minha área predileta, como contadora de histórias. É um livro escrito por Daniel Munduruku, ilustrado por Cissa Fittipaldi, ricamente ilustrado, para ficar bem convidativo para as crianças que estão em fase de desenvolvimento na leitura. Já em desenvolvimento. Reparem que a letra é cursiva. Esta é uma das minhas histórias prediletas, A Onça e o Veado. Eu a conheço de outra forma. Os contos populares do Brasil são classificados em diversas classificações, e uma dessas classificações é contos de animais. Os contos de animais trazem um aspecto muito interessante, que é a esperteza. Quando você for contar um conto de esperteza para as crianças, é interessante conversar um pouco sobre o que é esperteza e modo de usar. Em primeiro lugar, sem a esperteza, o homem não teria sobrevivido como espécie. Nós não estamos exatamente no topo da cadeia alimentar, nós estamos nos patamares mais abaixo. Apenas conseguimos sobreviver porque nos utilizamos de viver em sociedade e também da esperteza. Um exemplo da esperteza é a criação de ardis. Sem o ardil, nós não nos alimentaríamos. Pensa bem, quando você vai pescar, o que você está fazendo com o peixe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acertou quem respondeu? Você está enganando o peixe. Sim, você tem uma vara, um fiozinho transparente e uma comidinha para o peixe no extremo oposto desse fio. O peixe vai lá crente que vai nhoque se alimentar, quando na realidade nhoque ele vai virar o alimento. Do contrário, meus amores, experimenta ver se você consegue capturar o peixe esperando ele com um porrete na mão, pronto para acertar uma cacetada em cima da cabeça. Você vai voltar para casa com fome. Assim sendo, sem o ardil, nós não estaríamos vivos aqui do jeito que estamos. Porém, o fato de sermos espertos e sabermos usar os ardis, esse fator sobe um pouco na nossa cabeça e, eventualmente, quando não sempre, nós abusamos dessa nossa capacidade. Portanto, esperteza, modo de usar. A história do veado e a onça, ou a onça e o veado, como queiram, nos faz pensar um pouco sobre como e quando utilizar o ardil. Não é toda hora, nem é em todo lugar. Assim sendo, o veado aquele dia acordou, pensando bem assim: eu estou muito cansado de viver ao relento, eu acho que vou fazer uma casa. Foi para a floresta e encontrou uma clareira perto do rio. Que maravilha! É aqui que eu vou fixar minha residência. Eu voltarei outro dia para dar um jeitinho. Acontece que a onça, à noite, veio àquele lugar com a mesma ideia. Eu tô cansada de morar em toca. Eu quero fazer uma casinha para eu morar também. Procurou e adivinha? Encontrou o mesmíssimo lugar que o veado tinha escolhido. Eu voltarei amanhã à noite. No dia seguinte, as histórias variam. Alguns conhecem com o veado vindo de manhã e outro vindo à noite. Visitante. E outros conhecem com dias alternados. Não importa. O que importa é que o veado chegou no dia seguinte, chegou na clareira, recolheu todos os dejetos, todos os matinhos, retirou tudo e levou embora, arrumou umas pedrinhas e foi colocando um cercadinho, e também já colocou os gravetos e foi preparando tudo para construir a sua cabana. Quando chegou a noite, ele foi embora. Quando chegou a noite, veio a onça. Quando a onça viu tudo arrumadinho, ela falou: nossa, tudo tão arrumadinho! É Deus que está me ajudando, que maravilha! Só um detalhe. Nas nossas linguagens dos nossos povos originários, Deus atende por outros nomes. Um desses nomes é Tupã, que também vem a ser um Deus único, criador de todas as coisas. Só muda o nome. Que interessante, não? Estou posto, vamos continuar com a história. A onça, então, continuou o trabalho e foi arrumando os gravetinhos, foi fazendo uns alicercezinhos para segurar melhor a casa e foi embora. No dia seguinte veio o veado e viu o serviço adiantado. O que ele pensou? É Deus que está me ajudando. E assim, de dia vinha um, à noite vinha outro.
De dia vinha um, à noite vinha outro, e sempre era aquela história, é Deus que está me ajudando. Até o dia que a casa estava pronta e os dois de mudança, com as suas mochilinhas, chegaram na frente da casa, um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do um, essa casa é minha, eu estava construindo. Não, 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 essa casa é minha, eu que estava construindo. E chegaram à conclusão, então era você, o Deus, que estava me ajudando? E agora, o que a gente faz? Vamos morar juntos. Ambos tinham direito e foram morar juntos. O viado um pouco preocupado, sabe? No dia seguinte, quando o viado acordou, a onça já estava na porta esperando por ele, dizendo bem assim: hoje eu estou faminta, eu vou caçar. O senhor faz favor de recolher os gravetos e fazer uma fogueira, porque quando eu voltar, o senhor prepara um assado para nós, que eu vou voltar faminta. E foi. O viado, sem mais delongas, preparou, recolheu tudo que tinha em volta da casa e preparou uma fogueira, deixou tudo pronto para atear o fogo na fogueira. Mas no fim da tarde chegou a onça. Adivinha carregando o quê? Um veado, o dobro do tamanho dele. Colocou a carcaça bem ali no meio da cozinha e falou: prepare isso para o nosso jantar. E faça bem feitinho, porque eu estou faminta. O veado preparou o jantar, não falou nada. Mas naquela noite ele não veio comer, não. Ele não ia comer carne de um parente morto. No dia seguinte, quando a onça acordou, o veado estava na porta da cozinha, dizendo assim: hoje quem vai caçar sou eu. Por favor, prepare o fogo, porque eu voltarei faminto. E lá se foi. E a onça pensou: ai, belaroba, o que ele vai fazer? Vai caçar o quê? Alface, tomate, vegetais, hortaliças. Tô morrendo de medo. Mas ela preparou a fogueira. Na floresta, o veado viu lá longe uma onça que era o dobro do tamanho da comadre que ele tinha em casa. Como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Como é que eu posso caçar isso? Um pouco mais adiante, ele divisou um tamanduá. Mais um recorte dentro da história, vou sair de dentro dela e fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar do abraço de urso? A gente usa muito esse termo. O abraço de urso é o abraço que o urso dá quando ele rasga, quando ele desfia a sua presa para depois comê-la. Portanto, um abraço de urso é um abraço fatal. Nós aqui, nós que somos descendentes do pessoal de fora do Brasil, a gente ainda usa esse termo, abraço de urso. Mas o Brasil tem um animal que dá um abraço mortal. É o tamanduá. Vocês sabiam que o abraço de um tamanduá pode matar uma onça? Pois pode. Ele tem 2 garras gigantescas na ponta das patas, por isso que ele anda um pouco torto com as patas da frente. Pois então, voltando para dentro da história, o nosso veado viu um tamanduá lá um pouco mais adiante e chegou bem assim pro tamanduá e falou: boa tarde, amigo tamanduá. Tá vendo aquela onça ali? O tamanduá olhou pro veado, olhou para aquela onça lá longe e falou: tô vendo sim. Pois é, ela tá falando mal de você. Ah, é? Pois eu vou lá e parto a carne desse desgraçado. O tamanduá foi lá por trás, pegou a onça de jeito, deu o abraço de tamanduá fatal e, com as suas garras, rasgou a barriga da onça e foi embora. O viado foi lá, arrastou a carcaça da onça até a casa, colocou a carcaça bem no meio da cozinha e falou para a comadre: pode preparar aí a fogueira e prepare um assado bem gostoso, porque eu estou faminto. E saiu. A onça ficou preocupadíssima. Nessa noite, quem comeu foi o veado. A onça também não quis comer parente dela. Na calada da noite, mais avançada, nenhum dos dois dormiu. Os dois estavam preocupadíssimos. O veado preocupado que a onça viesse comê-lo e a onça preocupada que ele viesse comê-la. Olha a onça chegando, você está escutando? Essa é a minha. Pois é, eu preciso contar logo porque ela está faminta também, sabe? O que eu sei é que, mais no avançar da noite, o primeiro que pegou no sono foi o veado, e com a sua galhada, ele derrubou um giral, um vaso, uma gamela, que estava logo ali na cômoda, perto da cama, e fez um barulho enorme. A onça escutou do outro lado, no outro quarto, e falou: nossa, é o veado que está vindo me comer. E saiu pela janela. Quando saiu pela janela, o veado escutou aquele barulho pela janela e falou: ai, é a onça que está vindo me comer. E saiu pela janela também. Dizem que eles estão correndo até hoje, um do outro e o outro do um.
Eu gosto muito dessa história, porque essa história nos ensina uma parte muito interessante que é mais ou menos assim: muito cuidado com a sua esperteza. Não fica acreditando muito nela, porque a vítima pode ser você. E agora, com licença, porque eu vou atender a minha onça, que a minha onça está com fome. E eu preciso preparar um assado para ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. No meu jardim, as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cala. No meu jardim, as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cala. Quem cala não consente, as flores sabem mais da dor que a gente sente.